Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Olá, estamos aqui com mais um vídeo do nosso Coletivo Bancada do Livro, nosso CBL. Nesse vídeo, sempre contando aqui com a parceria aqui, tanto do Serginho como do Cipriano. Eu sou o professor Isaldir. Nesse vídeo de hoje, a nossa proposta é exatamente fazer uma discussão em cima dessa questão. Empregabilidade em alta, o caminho para o trabalho significativo. Também pode não ser significativo, mas entendendo que a empregabilidade possibilita maior oportunidade para os trabalhadores. Então, esse é o nosso propósito aqui nesse vídeo. Como eu disse, sempre aqui contando aqui com a presença aqui, sempre do Serginho como do Cipriano, trazer aqui o Cipriano para saudar aí nossa audiência aí, ô Cipriano. Olá, Isaldir. Olá, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro. Mais uma vez aqui agradecer por esse espaço em que fazemos o debate do nosso cotidiano, no sentido de dar a contribuição para melhorar o lugar em que pisamos. Perfeito. Ô, Serginho, saudar aí, então, para iniciar o nosso vídeo aqui, Serginho, saudar aí a nossa audiência. Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. Cipriano e Isaldir. Hoje lá vai uma das boas. Um rapaz novo que leu o manifesto do Partido Comunista me fez uma pergunta. O Marx e o Engels disseram que a religião é o ópio do povo. Respostas boas. Primeira, não existe inferno. Segundo, não se preocupe. Marx não é Deus. Então, você pode ter a sua fé. O que é questionável é seu enraizamento dogmático nas suas religiões. Seja feliz, seja bondoso, seja caridoso, pratique o perdão e tenha bons amigos igual eu tenho. Ninguém é tão tranquilo que eu, que toda semana tenho um bom convívio com o Cipriano e com o Isaldir. Eu sou um cara bacana. Você fechou bem, né? Apesar de você ter feito o rapaz desistir, mas tudo bem, mas pelo menos foi uma boa, né? O cara tem que ter realmente boas amizades, isso é fundamental para a gente atravessar aí a curta vida. Pois bem, então, como eu havia colocado aqui, o nosso propósito é de fazer essa discussão, empregabilidade em alta, o caminho para o trabalho significativo. Vou dividir aqui em três momentos, né, em três sessões, e depois a gente encerra. Vamos tentar aqui mostrar como que está esses dados, né, de como que tem crescido, diminuindo o desemprego e também tem aumentado os salários na média dos trabalhadores, enfim, vamos mostrar alguns dados aqui e depois a gente também no final também ter alguma como o Serginho começou aqui com uma saída filosófica, também vamos encerrar aqui também com um encerramento filosófico aí sobre essa questão, para a gente poder fazer aqui nossos apontamentos, nossas análises e contribuir com essa discussão. Pois bem, bom, a primeira questão aqui que eu vou colocar em termos de dados, né, para a gente poder começar a analisar, é exatamente isso aqui. Tá assim meio pequeno aqui, porque sempre as coisas aqui ficam pequenas, mas eu vou lendo aqui e aí a gente pode entender melhor. Pois bem, o que está colocado aqui, esse aqui foi tirado do Paulo Gala, que é um economista, esse eu peguei do Twitter dele. Tem também esses dados em outros lugares. Evolução da taxa de desemprego. Observa que a taxa de desemprego, ela, principalmente de 2021, 22 para cá, ela vem diminuindo, né? O ano passado chegou aí a 8, né? E agora, em 2024, nós estamos aqui no mês de agosto, mas esses dados eles são de junho, né? Chega a 6,9%, 6,9%
da taxa de desemprego. E, por outro lado, né, pode observar aqui, está em azul, o gráfico está em azul, é rendimento médio real, habitualmente recebido. Então, é exatamente o inverso do desemprego. Né? Quer dizer, cai o desemprego e melhora a renda do trabalhador. Né? Então, isso coloca uma condição interessante para os trabalhadores que poderão né, ter empregos melhores, renda melhor e também ter empregos melhores. Então, observa aí que a renda média desses trabalhadores aí, ela tem crescido, está colocada aqui agora em 2024, 3.214, né, R$ 3.214. Isso, em termos médios, é uma situação muito, muito interessante. Né? Lembrando que nós estamos falando de média e não de valor máximo e muito menos de valores mínimos. Então, a média é 3.214. Para o padrão aí, nosso padrão, né, para o padrão brasileiro, é um número bastante interessante. Um outro slide que eu vou colocar aqui também para a gente poder ir e fazer também essa análise, tem uma questão também das pesquisas que vêm sendo feitas ultimamente, né? Dinheiro não é tudo na hora de pedir demissão. Nós já fizemos também vídeos aqui sobre isso, né? Que as pessoas também elas têm procurado empregos onde elas se sintam melhor. E às vezes não é só, às vezes a pessoa não fica presa ao salário e ela também, às vezes o salário é bom, mas a pessoa perde demissão porque ela está à procura de outras razões. Não que o baixo salário não seja um fator importante. Aqui está falando aqui, ó, falta de reconhecimento, 24,7%. Problemas éticos com a forma de trabalhar, 24,5%. Problemas com a chefia imediata, 16%. Né? Falta de flexibilidade no horário de trabalho. Adoecimento mental pelo estresse, né, do trabalho. Dificuldades de ir para casa, né, e voltar para o trabalho, principalmente isso é um fato, né, nas cidades maiores. E aí outras necessidades também. Então, veja bem que é um conjunto de fatores, né, que leva as pessoas a pedir demissão. E uma outra questão que a gente vai também mostrar agora, eu vou trazer aqui digamos assim, um outro questionamento que tá dentro desse conjunto para a gente fazer aqui a nossa primeira rodada aqui de discussão. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Isso aqui isso aqui está na Folha de São Paulo, né? Porque cada vez mais brasileiros estão pedindo demissão. E aí tem uns fatores aqui que eu acho que é importante a gente colocar, que um dos fatores é o bom momento da economia. Então, aqui já em pesquisas anteriores, principalmente lá pelos idos lá de 2006, né, que eu vou destacar aqui, estava que quando o PIB estava caindo, né, a expectativa da economia estava ruim, as pessoas pediam menos demissão. Então, e agora, no momento que nós estamos vivendo, aí que eles falam também da Covid, né? A Covid sempre está em toda a discussão. O que está acontecendo agora? Um momento melhor da economia, né? A expectativa é de geração de novos empregos, né? Que o trabalho possa ser mais agradável, né? Então, alguns benefícios que as pessoas querem, às vezes não é nem benefício de salário, como eu coloquei anteriormente, né? Mas que o ambiente de trabalho possa ser mais acolhedor, né? A relação, que as pessoas possam ser reconhecidas no que fazem, né? Ser respeitadas no seu trabalho. Então, assim, uma série de questões, né? Que essa nova geração que está aí, que é o pessoal com 30, pode até menos de 30 anos, que estão colocados no mercado de trabalho, eles também, uma das questões exatamente é essa, né? Eles querem flexibilidade, muitos não querem carteira de trabalho, querem ser empreendedores, enfim. Então, as empresas precisam estar atentas se querem trabalhadores produtivos, se querem trabalhadores com interesse no que está fazendo,
né, é exatamente oferecer também essas novas condições dessa nova realidade, né, que está sendo colocada, ou a necessidade, né, que as pessoas estão posso colocar essa expressão, estão exigindo para os dias de hoje, né? Então, a gente começa aqui falando sobre essas questões, ou principalmente conversar aqui com o Cipriano, principalmente nessa questão, né? Existe um novo contexto, né? Que ele é de a economia está melhorando, os trabalhadores podem querer coisa melhor do que simplesmente salário, existe uma nova geração de trabalhadores, né? E é necessário, então, entender que é um movimento diferente, né? Então, que você a gente começa aqui a nossa discussão em cima dessa questão aí, Cipriano. Então, Isaldi, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, a gente analisar aí o mercado, a relação entre trabalhadores e empregadores no mercado de trabalho, e observar que quando tem um princípio aí que se trata que numa economia de pleno emprego, né, os salários eles aumentam bem porque a classe trabalhadora pode exigir, uma vez que não há aquele chamado exército de reserva, né, que pressiona, né, o salário para baixo quando há uma grande quantidade de pessoas desempregadas. Embora o pleno emprego seja uma coisa tão rara nas economias atuais, e principalmente nós aqui no terceiro mundo e na sociedade brasileira, mas pode-se dizer que quando há um aumento do emprego, há uma certa estabilidade e isso pressiona que se mantenha uma razoabilidade da remuneração de quem está empregado, em vista de que há pouca, até para a própria necessidade do trabalhador ou da trabalhadora, conhecedora do posto de trabalho, da função que exerce, também pressiona um pouco os empregadores em manter o salário e manter essas pessoas empregadas. E o que se observa é isso. Então, como o gráfico traz ali, quando aumenta essa margem de pessoas empregadas e diminui os desempregados, a massa salarial cresce, que faz parte da lógica, né? Que mais pessoas trabalhando, mais pessoas recebendo, mais pessoas remuneradas. Mas o interessante é que nós vivemos uma relação, como traz aí o segundo ponto, segunda chamada, terceira chamada, aliás, é que há uma geração que hoje ela quer qualidade de trabalho, né? Então, as pessoas estão entrando no mercado é o trabalho necessário, tanto do ponto de vista para fazer a sociedade funcionar, como também do ponto de vista das condições de manter, de conseguir o necessário para as condições existenciais pelo esforço do próprio trabalho. Mas essa geração tem a visão de conciliar qualidade de vida com o exercício da atividade remunerada, ou seja, como empregado ou empregado, ou como empreendedor. E ainda mais hoje com a automatização, que tem também, nós vamos tratar aqui, que há necessidade de não muito tempo dedicado ao trabalho, ter mais tempo para o lazer, ou seja, redução do tempo dedicado à atividade do trabalho. Então, são essas características que a gente vê que se inserem agora, nesse momento, que a economia, no caso da sociedade brasileira, começa a dar um salto, começa a melhorar aqui internamente e que traz como consequências essa melhor qualidade de vida, essa melhoria no oferecimento de pós-trabalho, a queda do desemprego nesse momento atual. Muito bem, são realidades complexas, né? Ô, Serginho, você começou aí citando o Manifesto Comunista, né? A realidade, né, capital trabalho, ela não alterou, né? Já tem séculos aí que nós vivemos aí abaixo da ideologia burguesa e da relação capital-trabalho que impõe, né, obviamente, aos trabalhadores condições de exploração. Mas dentro do próprio sistema, né, o sistema tem essa capacidade de se reinventar, né? Então a gente tem observado também essas alterações aí, há momentos que os trabalhadores têm condições de colocar-se, né, ou exigir condições que em momento anterior eram impensáveis, ou seja.
Primeiro é preciso determinar algumas balizas. Uma delas é o seguinte, que é coisa de 200 anos, um texto chamado Programa de Transição, do senhor Trotsky, que diz que, em alguns momentos da economia, é necessário reduzir a jornada de trabalho e sem alterar o salário. Estou resumindo, para ser mais didático. Segundo, um país igual ao nosso, a oferta de emprego estava de tal tamanho complicada, porque imagine bem que você tinha um percentual maluco da economia ancorado na economia informal, que é transitório. Uma outra parte dos consumidores ancorados em benesses do Estado. Vou usar essa expressão que não é muito correta, mas é por aí. Aí você tem o que foi ocorrendo é o seguinte: chegou um momento em que há uma transição de grupos de economistas. E os economistas que estão no momento descobriram o seguinte: se eu continuar remunerando a minha mão de obra do jeito que eu estava remunerando, eu vou ter uma mão de obra que não é consumidora. Ou seja, ela recebe uma renda, mas não faz parte do mercado. Olha a loucura que é isso para o modelo capitalista. Essa é uma coisa. Segundo, até que provemos o contrário, em lugar nenhum do mundo existe taxa de desemprego zero. Então, em baixos níveis, quanto melhor baixar os níveis melhor de desemprego, melhor para o Estado. O problema nosso é que o governo que aí está já mexeu muito nessas bases, né, dos princípios macroeconômicos, do tipo empregabilidade, melhoria da renda, aumento do PIB, e está engraxado lá naquelas coisas. Ontem eles tentaram fazer um acordo para ver se o dinheiro que o governo arrecada para de sangrar via as emendas kamikaze, que eu vou usar esse nome, que é muito melhor do que as emendas, os nomes aí que o pessoal usa, esses jornalistas de meia boca. Na verdade, essas emendas são kamikaze, é uma loucura. O cara tem pego recurso do Estado para inaugurar poste. Então, você nota que é o seguinte, os fundamentos da economia do país estão funcionando, tipo, né, melhora de renda, melhora de emprego, aumento da produção, mas há um ralo que é onde leva o dinheiro. Então, aparentemente, você tem mudanças profundas, mas que não revertem no conjunto da economia do país. Correto, isso seria essa questão, e é transitório. Né? Eu acho que é por aí mesmo, né? Há momentos que, que o sistema faz isso, né? A burguesia tem essa capacidade mesmo, né? Não vou nem dizer recuar, né? Mas de mudar, e os setores da economia também, eles vão mudando e vão oferecendo situações diferentes aí. Então, acho que essa é uma questão também que muito bem colocada aí, o Serginho. Um destaque que eu gostaria de dar, também falando sobre essa questão, é exatamente a questão que parece que, se os trabalhadores, né, pensando aí nessas novas gerações de trabalhadores, eles estão preocupados em, como o próprio Cipriano destacou, menor jornada, ter tempo livre para fazer outras coisas que não simplesmente estar envolvido com o trabalho e tal. Então, parece que essas questões são questões muito individuais, né? E parece que vem perdendo importância, né, as questões coletivas. E aí, como a gente vem de uma outra formação, acaba se perdendo na hora de fazer essas discussões, porque a gente sempre se perde na questão da luta de classes, né? Ela está colocada, quer dizer, a burguesia está sempre se reinventando, e claro que os trabalhadores também, mas eu percebo, né, que perde um pouco a questão do coletivo, soluções coletivas, né, e não soluções individuais. Não é isso? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa também
perceber, né, e fazer com que as pessoas possam entender que, para que possa modificar isso e não ser uma questão transitória, né, como o Sérgio colocou, é necessário que sejam mudanças coletivas, né, que as pessoas possam melhorar de uma forma coletiva, né, que é pensar na questão de classe, né, pensar nessa perspectiva. Então, eu entendo que é necessário também a gente ou entender, ou fazer essa discussão, né, que é muito bom a vida das pessoas melhorar, é claro, mas, por outro lado, também é importante que o coletivo também tenha condições, tenha perspectiva. Então, essa é uma questão que eu acho interessante. Pois bem, para dar continuidade aqui, eu vou colocar mais uns sites aqui para a gente poder fazer essa discussão, como eu falei, dividir aqui em 3 sessões, né? Vamos tentar ver se eu consigo colocar aqui para a gente poder ampliar aqui a nossa discussão. Um pouco nisso que o Cipriano colocou, né? Também existe tentativas ou de tentar fazer com que essa questão, essa relação capital-trabalho, ela possa também ser menos extenuante, né? Que é uma questão também que as pessoas elas querem também que a sua relação de trabalho seja harmônica, vamos dizer assim, né? E aqui, só para a gente poder conversar sobre isso, aqui é um site do The News, que é uma plataforma aqui que eu sigo no newsletter deles. O ministro do Trabalho defende a semana de 4 dias úteis, que é uma questão que já vem acontecendo de algumas experiências. Depois eu vou mostrar um outro site aqui falando sobre essas experiências. Então, aqui o Luiz Marinho, né, ministro do Trabalho, onde ele tem passar a discutir isso com mais seriedade. Então, quer dizer, e cabe também ao governo e projetos e programas governamentais para ir também nessa direção, né, que é a tentativa de fazer não só a flexibilização, mas porque tem um problema que é o problema, como é que eles falam, os grandes empresários, os comentaristas, o pessoal que trabalha aí com consultoria, né, a questão da segurança jurídica. Então, tá, legal, então uma empresa faz, outra não faz, e aí como é que fica essa questão, né, de ter redução dos dias, né, no caso, fazer com 4 dias, fazer com 3 dias, enfim, a semana, vamos dizer assim, né. Então, essa aqui só para a gente poder fazer essa discussão em cima disso. Tem aqui também um outro aqui, que também que vai nessa direção, que eu acho que, se não me engano, aqui acho que é do Nexo, né? É uma outra plataforma que eu sigo aqui, onde está fazendo essa discussão, né? Os resultados dos testes da semana de 4 dias de trabalho no Brasil. Então, está falando que houve, né, um teste, algumas empresas fizeram essa experiência, eles não citam, evidentemente, quais foram as empresas, e aqui no resumo, redução da jornada mostrou aumento na produtividade e no engajamento dos trabalhadores, além de impactos positivos no bem-estar, na saúde e nas relações sociais. Então, já é positivo os testes, positivo a experiência da redução da jornada de trabalho. E aqui, falando no relatório final, a experiência foi divulgada em agosto, com colaboração da FGV, da EASP, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 97% é o percentual de pessoas envolvidas no teste que gostariam que a jornada de 4 dias fosse mantida. Então, quer dizer, 97%, né, uma grande maioria gostaria que isso acontecesse. A experiência de redução de jornada de trabalho para 4 dias por semana passou por um modelo desenvolvido pela 4-Day Week Global, conhecido como 100, 80 e 100. Nele, o trabalhador recebe 100% do salário por 80% da carga horária e se compromete a entregar 100% de produtividade. É por isso 100, 80 e 100. E aqui ele
falam a questão aqui da legislação, né, que eu vi colocar anteriormente, é necessário também que a legislação acompanhe, né, essas mudanças. Tá? Então, há essas experiências e esses resultados aí são são alentadores, né? Eu acho que as pessoas também interessadas, os trabalhadores também acham isso de forma positiva, bem como as empresas também, uma vez que aumenta também aí a produtividade, né? Então, acho que isso também é um processo interessante. Então, é isso. Eu acho que a gente está aqui no meio aqui da nossa discussão, né? Vamos abrir aqui para a gente poder estar fazendo a discussão aqui desse aspecto, né? Quer dizer, pensando o seguinte, tem solução para isso, para encontrar esse meio termo, né? Então, essas soluções, elas existem, existe o governo entrar, a sociedade entender, os trabalhadores entender e as empresas entender que a redução da jornada de trabalho, ela traz benefícios aí de forma geral, não só na questão da produtividade, que as empresas buscam produtividade, mas também na satisfação aí dos trabalhadores, ou Cipriano. Então, Isaldi, Sérgio, amigas, amigos do Coletivo Bancada do Livro, aqui sobre o tempo de dedicação ao trabalho, né? E a produtividade. E a gente tem que observar, incluir nessa reflexão, a automatização, né, da produção, ou seja, a técnica incluída na linha de produção. Isso é visto também como o Sérgio gosta de trazer aí a interpretação marxista da sociedade. O Marx mesmo já falava, né, que o desenvolvimento da técnica era para diminuir o trabalho humano, né, e dar às pessoas maior tempo para o lazer, o que a gente não vê ainda, né? Então, essa tentativa de redução e outra coisa, qual seria o valor, o tempo de trabalho necessário para as condições de sobrevivência existenciais de reprodução da própria classe trabalhadora, né? Que você entra naquele conceito de mais-valia, que era a apropriação do trabalho não pago. E quando se considera aí a automatização, o menor tempo de trabalho não significa que há queda no ganho da força de trabalho pelos os detentores dos meios de produção, empresários, prestadores de serviços. Sobre a redução, aqui no Brasil mesmo, a gente já viu alguns órgãos na prestação de serviço público, por exemplo, o judiciário, há muito tempo tem uma jornada reduzida, né, de 6 horas, porque trabalha apenas com a prestação de serviço, e a automatização levou também a alguns órgãos do executivo também de reduzir a sua jornada para os seus servidores. Então já tem uma tendência a prestação de serviço pelo poder público diminuir. Por outro lado, tem alguns órgãos também que aumentam ainda, como é o setor de saúde, ainda tem uma grande jornada de trabalho para trabalhadores do serviço público privado ou público, né? Serviço privado ou público de saúde. A educação já há nós vimos em outro momento que na educação hoje ainda tem pessoas, né? Principalmente os professores, né? Que tem 2, 3 empregos, então ainda não chegou a uma jornada reduzida, mantendo uma qualidade de vida e também um padrão salarial. Então, temos muito ainda para chegar a essa jornada reduzida de uma forma geral, embora tenha alguns setores que apontam para isso, e alguns países, como já também apontando para isso, como a Inglaterra, né, para a jornada reduzida. Isso é uma coisa, parece caminhar para o trabalho digno, né? Ou seja, um trabalho que é realizador, mas ao mesmo tempo que se observa que não é isso ainda. Ainda estamos na automatização que aumenta ainda mais, né, a exploração da classe trabalhadora pelo sistema empresarial. É claro, não com a mesma quantidade de pessoas, mas, ora, se a automatização, por um lado, ela aumenta a produção, ela exige a qualificação profissional, que com menos empregados fazendo a mesma linha de produção, produz muito mais
pelo auxílio da técnica. Então, temos uma situação discrepante, né? Se, por um lado, é possível ter alguma redução de jornada, por outro, tem o constante aumento da exploração da força de trabalho, né? E apropriação desse trabalho não pago, por meio da automatização e da redução de empregados na produção, e também ao aumento da exclusão de trabalhadoras e trabalhadores que não estão inseridos ainda nesse mundo do trabalho automatizado, que é o que nós vimos em outros momentos também, que desse espaço, né, que do nosso debate público aqui no Coletivo Bancada do Livro. Então, uma coisa, é uma sinalização, mas ainda não é uma coisa que se veja como um futuro próximo, real, de modo geral, como nós falamos no início aí, que você trouxe, né, que deveria ser uma situação coletiva, né, e não uma saída individual. Então, do ponto de vista coletivo, está longe de se transformar em uma realidade, principalmente em sociedades como a sociedade brasileira. Exatamente, é um caminho aí que a gente tem que percorrer aí. Ô, Sérgio, então pensando nessa questão, Sérgio, que existe esses apontamentos, existem essas condições, claro, nós estamos falando dentro dessa realidade que aí está, nós estamos rompendo com a relação capital-trabalho, né? Dentro dessa relação tem as soluções aí, e é isso que a gente tem, os apontamentos que nós trouxemos aqui, ou seja, você fazer seu comentário nessa parte aí. É longe de mim querer já dar uma resposta completa sobre isso. Mas a gente sabe que no setor da área de tecnologia, que é um setor hoje, né, que é definido como serviços, que eles já estão caminhando a passos largos. Por exemplo, eu ontem conversava com o Ivan, que o Isaldi foi professor dele, sobrinho nosso. Ele dizia que a empresa que ele trabalha, que é uma empresa de tecnologia, a equipe que ele trabalha tem gente em Belo Horizonte, tem gente em São Paulo, gente onde, e é tudo fora da. Eles tinham um escritório em Uberlândia que hoje não tem mais. Né? Isso, ele inclusive fala, tio, isso dá uma minimização de custo grande, né? Porque aí a mão de obra ela está acomodada na sua residência, tem produtividade maior, tal, porque, né, o serviço tem que ser entregue. Então, nesse setor já tem. É preciso pensar que na manufatura ainda tem um problema, né? Aliás, porque eles ainda estão em processo de transição, inclusive no uso de tecnologia, de máquina e tal. Se nós pensarmos na indústria automobilística, então é mais maluco ainda, né? Porque está saindo um tipo de tecnologia, entrando outro, e provavelmente esse vai ter uma demanda menor de mão de obra. Mas aí você tem que pensar cá embaixo, né? Nos serviços que demandam força física e tal, né? Eu sempre brinco que é preciso discutir com os economistas, pensando sempre que você tem uma categoria de trabalhador que chama motorista de caminhão. Não dá, né? O motorista de caminhão vai dirigir, trabalha 6 horas, daí para o caminhão, larga lá, vai em casa, depois volta. Assim, isso é uma metáfora, mas que faz sentido, entendeu? Ou no setor de construção civil. Então, essas nuances, elas estão aí. Na verdade, eu tenho acompanhado assim mais a miúde a questão da Inglaterra, eles estão numa confusão danada. A possibilidade de reduzir a jornada de trabalho, mas o negócio lá não é tão simples, né? Eles, inclusive, os ingleses já têm lidado nos últimos anos com greves poderosíssimas, entendeu? Que é uma coisa que também não se imaginava mais, porque se a gente fosse pensar pela reforma trabalhista que foi imposta aqui no Brasil, nós diríamos assim, não, o sindicato acabou. Ao contrário, né? Eles estão, por exemplo, liderando as manifestações das questões, como é que chama aí, das teses mais populares, eu esqueci o nome agora, eles são as direção de tudo. Lá na França, por exemplo, era o setor sindical que estavam puxando. Então, há uma mudança, é preciso assim, é um conjunto em observação. Pensando bem sempre o seguinte, ainda o motor da história ainda é a luta de classes.
A burguesia veste uma fantasia, mas o chicote continua o mesmo. Perfeito. O que eu gostaria de colocar sobre essa questão, acho que nós poderíamos até já pensar em fazer gravar um vídeo aqui sobre isso, que é a produtividade dos deputados, né? Porque a semana deles é a semana que eu gostaria, né? A semana deles é 3 dias, então é T, terça, quarta e quinta. Então, eu acho que essa que é a questão. Vamos fazer uma pesquisa aí, vamos tentar fazer um vídeo em cima disso. Qual é a produtividade dos deputados? Se eles são produtivos, trabalhando 3 dias por semana, né, no TQQ, terça, quarta e quinta, eu entendo que dá para a gente ir por aí também, né? Entendendo que os salários deles não reduz, né? Pelo contrário, aumenta até, porque na maioria do conjunto dos trabalhadores. E, então, hoje em dia, a política é profissão, então acho que dá para a gente também ir nessa direção, né? E aí coloca um fator, né, que o Serginho colocou, que eu acho que é importante, são diversas categorias, digamos assim, diversas formas de trabalho, de organizar o trabalho, né? Então, é sempre interessante também entender que há complexidade nisso, né? E entender também sempre da necessidade da solução ser coletiva, né? Pensando que a melhoria de vida dos trabalhadores ela tem que ser conjunto, não dá para ser de forma individual, seja os trabalhadores de tecnologia, que são os que têm maior procura nos dias de hoje, enfim, não, também todos os trabalhadores precisam melhorar não só as suas condições de vida, né, condições de salário, mas de relação e de atividades, possam ter também atividades que não seja só o trabalho. Uma da forma de ter atividade que não seja só o trabalho é a redução da jornada, né? A redução de jornada exatamente sem redução de salário. Então, diante dessa questão que a gente está colocando, essas perspectivas, né, de procurando esse esse lugar ideal, tem uma questão aqui também que eu acho que dá para a gente encerrar aqui como última sessão nossa aqui, que é a questão do trabalho significativo, né? Aquilo que faz tem sentido, tem significado para as pessoas. Aí por isso que eu disse que eu vou encerrar aqui também com uma questão filosófica aqui, ou Sérgio, isso aqui também está no Nexo, né? Visão da filosofia sobre o que é um trabalho significativo, que foi traduzido aqui pela Ludmila Rios, e a autoria aqui do Caleb Altorp, alguma coisa assim. E tem o artigo original aqui, que eu nem vou tentar falar o que está escrito aqui, mas vamos ficar aqui a visão da filosofia sobre o que é um trabalho significativo. A presença ou ausência de tarefas repetitivas e laboriosas e senso de contribuição social podem estar ligados à percepção dos trabalhadores sobre a relevância das suas profissões, né? Então, é interessante que a profissão tenha relevância, né? Para não ficar o tempo todo achando que você está fazendo uma coisa que você não gostaria de fazer, você está fazendo um trabalho que você não gostaria de fazer. Então, onde é que você vai encontrar significado ou relevância no que você está falando? Aqui está falando de um relatório aqui, né, de 2019, 82% dos empregados relataram que é importante ter um propósito em seu trabalho, e que realizar um trabalho significativo era uma das suas principais prioridades. Então, não é só a questão, quando colocamos lá no início da nossa conversa, né, não é só a questão salarial, né? Qualquer tipo de trabalho que as pessoas acreditem ser significativo, ou é um trabalho com certas características. Então, essa aqui é uma pergunta aqui a ser respondida na perspectiva da filosofia. E aqui até tem uma citação aqui tirada do Dostoiévski, que eu vou destacar aqui. Se alguém quisesse esmagar ou destruir um homem por completo, tudo que teria que fazer seria obrigá-lo a realizar um trabalho que fosse completa e totalmente desprovido de utilidade e significado.
lembrar aqui que o Dostoiévski esteve, né, preso, foi fazer trabalhos forçados lá na Sibéria, né? Então ele viveu isso aí na pele, né? Que foi um trabalho totalmente sem significado. E aí também depois passa aqui sobre essa questão dos dons, né? Hoje tem muita discussão sobre essa questão de mental e tal, que os trabalhadores precisam para ter sentido o seu trabalho, ter significado, né? O trabalho, como que as organizações também precisam pensar nisso, né? Você colocou aí hoje a possibilidade de fazer trabalho remoto, né? Ele está falando da experiência dele, eu também tenho a experiência em família aqui também, de pessoas da família que faz isso, né? Que tem um trabalho remoto. Então, essas coisas, elas estão aí, né? Então, há uma necessidade, então, de que esse trabalho seja significativo. E aí volta também um pouco, ô Cipriano, vou passar para você, aquilo que a gente colocou lá no início, né? De que existe uma nova geração que está no mercado de trabalho, né? Então, também há um significado, essas pessoas querem ressignificar aí as suas relações aí de trabalho. Então, Sérgio, Isaldir, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, toda a nossa reflexão até aqui, ela traz como preocupação o trabalho enquanto aquele elemento que traz as condições necessárias para a reprodução da existência, das condições existenciais, ou seja, alimentação, moradia, essas coisas. Na reflexão filosófica do trabalho, e gostaria de trazer aqui uma lembrança do Eclesiastes, que, aliás, é um livro do Antigo Testamento, que pela Bíblia dos Evangelhos é retirada, mas está ali pela tradição original da Bíblia, que ele tem uma classificação do trabalho, que é um trabalho tipo um castigo, um trabalho que é fatigante, um trabalho necessário e o trabalho que realiza o homem. Então, o trabalho fatigante é aquele que você não gosta, mas tem que fazer por condições, tipo o trabalho escravo. Quem gosta de trabalhar como trabalho escravo, trabalho do escravo, né? Ou, no caso do trabalhador, nas condições que é necessária para ele sobreviver. Então, um trabalho que se faz obrigação, não uma realização. Então, essa perspectiva da nova geração ainda não chega a ser o que se chama do trabalho realizador, aquele que se faz por uma realização ou perfeição, que aí chegaria ali para os antigos filósofos gregos, diziam que era o trabalho do filósofo, ele era uma realização pura, né? Não sem necessidade. Mas para isso tem que transcender ou adquirir as condições básicas existenciais. Então, essas condições básicas estão no trabalho fatigante. E o homem que vive desse trabalho, ele não tem uma realização, ele não se sente feliz, não traz a felicidade. Então, o trabalho digno hoje, como que traz a dignidade humana, está mais ou menos nesse sentido de trabalho de aperfeiçoamento ou da perfeição humana. E quando se considera toda essa análise que nós fizemos aqui hoje, chegamos, no máximo, ao trabalho necessário. Não chegamos ainda ao trabalho realizador. Então, se você pega, por exemplo, uma grande quantidade de pessoas formadas em uma atividade que trabalha noutra, que muito gostaria de exercer a atividade para a qual formou, trabalhar naquilo que gosta, e trabalha em outras atividades por necessidade de sobrevivência. Então, nós vivemos numa sociedade, ainda nesse momento do trabalho ainda fatigante, do trabalho necessário, do trabalho obrigatório, do trabalho pelas condições ainda que contribuindo para a transformação da natureza, para o aperfeiçoamento do conhecimento humano, para todos os aspectos da humanidade, ainda se traduz como um trabalho fatigante, não um trabalho realizador. E por isso que a filosofia fala que tem que fazer essa transcendência, para que a pessoa trabalhe, aí é que vem como o ócio necessário, né? O ócio reprodutor, o ócio criativo, um trabalho que seja, ao mesmo tempo em que ele contribui
para a, ao aperfeiçoamento da própria natureza, contribui para a sobrevivência, contribui, ele seja também um momento de felicidade, que o homem trabalhe e se sinta feliz no desenvolvimento dessa daquela função. Isso ainda está muito longe, acho que só algumas, muito poucas pessoas, e assim mesmo se existe, ainda é pela exploração de outros, né? Então tem todos esses elementos que fazem parte do trabalho realizador ou do trabalho em que se faz pela perfeição humana, que esse seria o conceito mais filosófico do trabalho e do sentido do trabalho, né? No sentido de realização, não no sentido de obrigação. Perfeito, né? Essa é a questão, né? O trabalho, ele produz, ele transforma, ele é apropriado, e o seu resultado é apropriado por alguém, né? Que, como você mesmo lembrou aí, que controla os meios de produção. O Sérgio, eu estava lembrando aqui, pensando aqui, sobre essa questão de falar sobre, né, o, um trabalho significativo. Você, na maior parte do tempo da nossa vida útil para o capitalismo, né, de produzir, nós fomos trabalhando como professor. Né? Fizemos outras coisas também, mas a maior parte do tempo foi professor. E aí eu me veio pensando aqui, Serginho, se isso é um trabalho significativo, né? Ou se as pessoas, na maior parte do tempo que nós fizemos esse trabalho aí, foi com algum significado, Serginho? Eu não sei, me veio isso na cabeça agora. E eu começar por esse caminho. Eu tive o prazer de nós trabalharmos junto durante uma parte boa do tempo. E assim, compreendo que a nossa relação com o conhecimento e dialogar com os alunos era sempre de uma inquietação. Nós sempre estávamos pensando em construir algo que não fosse a mesmice, né, do ato de ensinar, que às vezes isso não teria significado. Então, nesse sentido, como nós tentamos brigar para criar caminhos novos, embora algumas vezes não consigamos, eu acho que é significativo sim, entendeu? Porque, assim, como nós, além de colegas de trabalho, né, fomos colegas de faculdade e amigos, então isso deixa muito claro que, por exemplo, nós não somos, éramos enquanto trabalhadores, pessoas infelizes. Nós somos pessoas alegres, divertidas, que olhavam a vida, né, para frente. Então, eu acredito que não, 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 não. Agora, havia sob o jugo da, assim, porque a exploração do trabalho ela é de um grau de sutileza monstro, né? Monstro, monstro. Então isso ainda me incomoda, porque eu sempre falo, eu tenho observado aí as relações, como é que as chefias, né? Que hoje, por exemplo, o empresário, hoje ele não é mais, ele se distanciou da empresa, e algumas empresas, inclusive essas mais modernas, ela faz o quê? Ela transforma aquele pessoal do médio clero da empresa todo em sócio. Dá 3%, 2%, 1% da empresa, e esse pessoal gere a empresa. Então é um mundo totalmente novo, onde os grupos de trabalho é chamado de time, é, as pessoas são chamadas, indiferente da sua posição de colaborador. Então, é um mundo novo, é um mundo novo. É, é isso por trás disso, está embutido, claro, a exploração do trabalho. Mas é um caminho ainda a se desvendar, a observar, é certo? E entender o seguinte: a felicidade, até que me prove o contrário, não está no trabalho. Desculpem, mas não está no trabalho. E eu ainda vou me ancorar no direito à preguiça. Um abraço, Isaldir, um abraço, Cipriano. É legal, acho que essa é a questão mesmo, né? Não é só, não é só aí que está a realização. E uma questão que você colocou me fez também refletir, né, sobre o nosso trabalho aí como professor, que é a importância de você entender
o contexto que você está colocado, né? Entender essas relações, e não apenas ficar numa questão assim de produtividade, né? Ou de produtivismo, você entender o mundo que você está colocado nele. Eu acho que isso é uma coisa importante para qualquer categoria, né? E professor, sem sombra de dúvida. Bom, eu acho que nós conseguimos aqui, o Serginho, Cipriano, fazer, né, essa discussão, né, entender isso, né, empregabilidade em alta, o caminho para o trabalho significativo, essas divisões que nós fizemos aqui, né, chamando aqui de sessão, essas 3 sessões que nós fizemos, nós mostramos, né, inicialmente a questão, o problema, né, como que é possível, nos dias de hoje, os trabalhadores terem melhores condições, até porque existe uma perspectiva de crescimento da economia. Então, nós acho que a gente conseguiu fazer isso, mostrar também aqui alguns dados, né, para a gente poder fazer essa análise, essa discussão. Acho que nós conseguimos dar conta aqui do nosso propósito, né? Sempre agradecer muito as pessoas que nos acompanham, que nos assistem, pedir para que as pessoas possam comentar, fazer comentários aí no YouTube, né, na parte de comentários, mostrando como você entende também essa questão, essas discussões que a gente tem levado aqui. Né, isso é muito importante para a gente poder refletir e conversar aí também com as pessoas que nos acompanham. Então, agradecer muito aí a todos que nos acompanham e pedir sempre aí que coloque seus comentários. Então, para fazer as despedidas aí, o Serginho já fez as suas despedidas aí. Gostaria que você também fizesse aí as despedidas finais aí, se tiver alguma questão para ser colocada também. Aproveitar aí, Cipriano. Então, Sérgio, Isaldir, pedir aqui a permissão ao Sérgio para também dizer que a atividade do magistério, né, eu desenvolvi sempre junto com outra atividade. Foi a que sempre eu achei melhor, se sentia melhor. Mas como você já trouxe a resposta, há uma apropriação, né, o sentir bem nessa atividade não retira a exploração do fazer nosso, né? Por isso que o trabalho, enquanto aquele que é significativo e que traz a felicidade, ele teria que ser para além do trabalho prestado e que ele é apropriado dessa ou daquela maneira. E hoje, no sistema que nós vivemos, no sistema capitalista de exploração, né, Isaldi e Sérgio, e nós já falamos sobre isso, mesmo no mundo da educação, os profissionais da educação não têm como se dedicar ao lazer. Apesar, eu tenho certeza que vocês fizeram se sentiram bem, estão realizados pelo que fizeram enquanto educadores nessa jornada existencial, mas em vários momentos viveram essa situação, né? De não ter como se dedicar ao lazer e nem como se dedicar ao próprio aperfeiçoamento profissional, dado o acúmulo de trabalho. Embora isso não tenha te tirado essa parcela de satisfação individual pelo trabalho que fez, né? E dizer ainda também que a gente lembra que tem que ser um trabalho que seja coletivamente, ou como diz o poeta, né, que a festa seja coletiva, né? Então, ainda não vimos, então, esse trabalho que nós fizemos hoje, essa análise, ainda fica naquele trabalho explorado, o trabalho necessário, o trabalho árduo, embora traga alguma satisfação, algum grau de satisfação, né, pontuais. E dizer aí que deixar um abraço fraterno, aquela necessidade de construção de solidariedade a partir dessa temática do trabalho, principalmente enquanto um trabalho realizador, e ficar nessa esperança, né, Sérgio e Isaldi, que o caminho seja a chegar a um trabalho de realização humana e não de exploração de uns pelos outros, e principalmente de alguns pela força do trabalho de muitos. Beleza, assim nós encerramos aqui então mais um vídeo aqui no nosso debate público, aqui no nosso coletivo Bancada do Livro. Agradecer sempre aqui o companheirismo aqui, tanto do Serginho e do Cipriano. Estamos sempre juntos aqui, uma vez por semana, aqui gravando um vídeo. Agradecer muito novamente aí a todos que nos acompanham aqui no nosso coletivo Bancada do Livro. Lembrando que a gente tem atividades ao vivo todos os dias, geralmente às 19 horas ou às vezes 16 horas, sempre de segunda a sexta, eventualmente no sábado, nós temos atividade ao vivo aí
praticamente todos os dias. Então, agradecer muito aí a todos que nos acompanham. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro.